Boa noite, amada igreja. Boa noite aos irmãos que nos acompanham agora em direto a mais um dia de estudo bíblico. Quero dizer a todos, sejam bem-vindos a este estudo, a este dia, a esta hora. Irei começar primeiro a convidar a igreja, os irmãos que se encontram aqui presentes, para se colocarem de pé. Vamos fazer uma oração, entregando este dia nas mãos do Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade que nos dá para que possamos estar aqui reunidos para aprender e ouvir da sua palavra e pedirmos ao Espírito Santo que seja Ele a interceder por nós. Amém? Pai, graças te damos por este dia, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, poderoso Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais um dia na sua casa, na sua presença, para este estudo bíblico, Senhor, pois nós necessitamos de Ti, Pai. Queremos ouvir mais de Ti, queremos aprender mais da sua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo a esta hora, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo neste momento. Que o Senhor invada os nossos corações, Pai Santo. Que o Senhor invada a casa e o coração dos irmãos desta família que nos acompanham agora em direto, Pai. Que este estudo, Pai, ele venha, meu Pai, a colocar em nós, a colocar nos nossos corações, Pai, o ensinamento, meu Pai, a orientação, Senhor, que o Senhor espera de nós, meu Pai. Que através desse estudo, poderoso Deus, nós venhamos a criar frutos, meu Pai, frutos que agradem a Ti, Senhor. Nós te louvamos, poderoso Deus, te agradecemos por esse estudo e entregamos tudo nas Tuas mãos, poderoso Deus. Que seja o Espírito Santo a interceder por nós. Que seja o Senhor a operar em nós, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, afaste de nós tudo aquilo que possa nos distrair, meu Pai. Toda voz contrária a Ti, Pai Santo. Tudo aquilo que venha nos distrair, que venha querer roubar esta palavra dos nossos corações, Pai. Nós te pedimos que o Senhor cubra este lugar, que o Senhor cubra este estudo, Pai Santo, e que somente a sua vontade se manifeste através deste estudo, Pai. E que tudo aquilo que for a falar, que vier a ser dito através deste estudo, Pai, ele venha alcançar, meu Pai, aquele que se encontra distante de nós, aquele que nos acompanha, aonde quer que ele se encontre, meu Pai. A distância não é barreira para o agir e mover do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor localize esta pessoa, meu Pai, aonde quer que ela se encontre, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Queria convidar a igreja a sentar-se. O nosso estudo hoje tem como tema o que Jesus representa na nossa vida. Amém. Para o amado irmão que nos acompanha, para os amados irmãos que estão aqui presentes, vamos refletir em torno deste tema sobre o que Jesus representa no meio de nós, que decidimos servir, que decidimos seguir, que decidimos buscar esta palavra, esta verdade em Cristo Jesus. Amém? E como ponto de reflexão para esse estudo, iria pedir aos amados irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos 1, versículo 35 a 39. Amém? Marcos 1, 35 a 39. Amém? Assim diz a palavra do Senhor e passo a ler. Tendo se levantado alta madrugada,
saiu. Lembrando falar de Jesus. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Amém? Pois para isso é que eu vim. Amém? Esta passagem nos mostra que Jesus, ele já vinha pregando num local em que ele curou, ele libertou o povo e as pessoas procuravam por ele. Mas Jesus, estando com os seus discípulos, ele diz aos discípulos: vamos para outros lugares. Vamos às povoações vizinhas, que esse ensinamento não fique somente aqui. Amém? Que ele venha alcançar a outras nações, que ele venha alcançar a outros povos. O pregar que vem aqui, aqui nesta passagem, pregar quer dizer ensinar, amém? O pregar quer dizer anunciar a mensagem de Deus, para que essa mensagem alcançasse a todos. Foi essa a missão de Jesus, anunciar a mensagem de Deus, para que todos nós, por meio dessa palavra, por meio desses ensinamentos, alcançássemos a salvação, encontrássemos a salvação por meio desta palavra. Jesus se sacrificou, Jesus veio para que trouxesse esta mensagem a todos nós. Amém? Lembrando que o nosso tema é o que Jesus representa na sua, na minha e na nossa vida. Amém? No livro de João, vou pedir à amada igreja, para fugirmos um pouco, mas iremos voltar para o livro de Marcos. No livro de João 1, versículo 29, amém? Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? João Batista, ao anunciar a Jesus, ao ver Jesus, o que representava para ele, ele anunciou ao povo Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus como o Cordeiro, como aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Amém? Que Jesus viria para nos batizar com o Espírito Santo, que através dele nós estaríamos libertos de tudo aquilo que nos acorrentava e aprisionava. Amém? E teríamos esse batismo com o Espírito Santo, que nos iria dar este poder, esta autoridade em Cristo Jesus. Amém? João Batista viu Jesus e chamou Jesus como esse Cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Em outras passagens bíblicas, em outros evangelhos, nós vimos Jesus sendo anunciado, sendo chamado como o Salvador. Amém? Em outras passagens, vemos Jesus a ser chamado como o mediador. Amém?
Em outras passagens, vemos a ele sendo chamado como Emmanuel. Amém? Há outras como Filho de Deus. E nós que o buscamos, nós que o procuramos, nós que muitas das vezes temos essa graça, estamos debaixo dessa graça de sermos libertos, sermos salvos, sermos tocados e termos até esse testemunho que Jesus já fez na nossa vida. Como é que nós olhamos para Jesus? Como é que nós o chamamos? Como é que nós olhamos a Jesus? Na dimensão daquilo que Jesus representa na nossa vida. Amém? Será que estamos prontos para o servir? Será que estamos prontos para o receber? Será que estamos prontos para o buscar? Largarmos, deixarmos tudo aquilo que é os nossos hábitos, os nossos costumes e seguirmos, reconhecermos a este Jesus como este Cordeiro, como este Salvador, como o único mediador e buscarmos a face do Senhor. Amém? Voltando para o livro de Marcos, versículo 8. Marcos 8, 27. Amém? Passo a ler a palavra no livro de Marcos 8, 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? Amém? E responderam-lhe os seus discípulos: João Batista, outros, Elias, mais outros, alguns dos profetas, diziam os discípulos. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Amém? Através dessa passagem, nós notamos que o povo que estava ali com Jesus, a ser curado, a ser abençoado, a ser liberto, a ter aquele contato físico com Jesus, a ter aquele ensinamento, a ouvir da palavra, o povo não sabia quem era Jesus. Amém? O povo não sabia dizer quem era Jesus. E vê-se aqui, através desse versículo, a preocupação de Jesus em saber o que o povo pensava dele. Amém? Qual era o alcance da sua mensagem no povo? Qual era o alcance do seu ensinamento? Porque é importante que nós saibamos quem é Jesus nas nossas vidas. Amém? É importante que nós tenhamos essa dimensão espiritual que teve o Pedro, que teve o João Batista, de vermos e reconhecermos Jesus como Cristo, de vermos e reconhecermos Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E a semelhança daquele povo, o mesmo acontece conosco, que não sabemos quem é Jesus. Amém? Apesar da palavra, apesar das pregações, apesar das profecias, apesar dos milagres, apesar dos testemunhos, amém? Não temos ainda essa dimensão
de podermos afirmar e confiar que Jesus é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Jesus é Cristo. Amém? Mas podemos constatar também, por outro lado, enquanto Jesus libertava, curava os enfermos, tirava os demônios, muitas das pessoas que eram libertas, muitas pessoas que estavam possessas, o diabo manifestava-se nas pessoas sabendo quem é Jesus. Amém? Reconhecia Jesus. Amém? Irei convidar os irmãos, só para percebermos mais um pouco disto, ainda no mesmo livro de Marcos, já só voltarmos mais um bocado para o Marcos, livro de Marcos 1, um pouco mais para trás. O livro de Marcos 1, no versículo 23, amém? Tem aqui como tema a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Assim diz a palavra do Senhor e passo a ler. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Amém? Vieste para perder-nos? Em outras versões, vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. Vemos aqui que até os demônios chamavam ele Santo de Deus. Amém? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Amém? Notamos aqui através deste versículo que, diferentemente do povo que era liberto, não tinha a dimensão de quem Jesus era. Amém? Mas os demônios que estavam a torturar, que estavam a aprisionar o povo de Deus, amém? Sabiam quem Jesus era. Conhecem e temem por essa autoridade. Conhecem e temem por este nome. Amém? Temeram a Jesus. Sabiam que este é o Salvador. Este vai libertar o seu povo. Não temos poder nem autoridade diante da presença e da face do Senhor. Amém? Mas há um outro aspecto, enquanto meditava neste versículo, que chamou a atenção, que gostaria de partilhar aqui com a igreja e o irmão que nos acompanha em direto. Não é só o aspecto do demônio conhecer a Jesus. Amém? Mas ao ser expulso deste homem, aqui a palavra diz, no versículo 26, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta. Amém? Ele sabia que ia sair. E mesmo assim, diante da presença daquele que ele sabe que não tem nenhum poder, não tem nenhuma autoridade, ele, ao sair, não obedeceu. Amém? Não saiu mansinho, não saiu calmo. Ele provavelmente agitou-se mais. Amém? Provavelmente torturou mais aquele homem. Amém?
Ele gritou mais, mas pelo poder e autoridade de Cristo, ele saiu. Isso me fez refletir que muitas das vezes, quando somos libertos, o mal pode vir a atuar mais forte. Amém? É esse ensinamento que eu pude tirar através deste estudo e gostaria de trazer aqui. Ele gritou violentamente e gritou muito mais alto. Mas como está escrito, a nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Provavelmente quando somos libertos, aquele problema quer falar mais alto. Amém? Aquela situação quer ser mais violenta. Mas nada é maior. Nada é maior. Nenhuma voz é mais alta. Não sei se assim posso dizer. Amém? Ou nenhuma voz ultrapassa a voz, a autoridade de Jesus. Amém? E que através deste estudo, o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, amém? Possa nos dar discernimento, possa nos dar entendimento, para que saibamos verdadeiramente entender e compreender a dimensão da missão de Jesus a trazer-nos esses ensinamentos para a nossa salvação. Amém? Porque um outro ponto que pude refletir através desse estudo é quando o demônio exclama assim para Jesus. Onde é que está? Não tardou. No versículo 24, ele dirige assim para Jesus: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? A percepção que tive é que o demônio sentia-se confortável naquele corpo que não é dele. Amém? Ele estava confortado naquela casa que não é dele, que não lhe pertence. Ele sentia-se confortável naquela família que ele estava a destruir. Ele sentia-se confortável naquele lugar. Enquanto nós carregamos a dor, nós carregamos as feridas, nós carregamos o sofrimento, há essa presença estranha que invade esse espaço que não lhe pertence, amém? Mas que se sente confortável, amém? Que Deus nos dê, através desse estudo, esta dimensão, esta capacidade de não permitirmos, de termos esse discernimento, esse entendimento, de nos negarmos e recusarmos, de nos conformarmos com qualquer situação que venha a tirar a paz no nosso corpo. Amém? Que não possamos nos conformar, que possamos ser nós a negar. Amém? E a termos entendimento desses ensinamentos e desta mensagem de Cristo Jesus. Amém? Pois Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida através desses ensinamentos. E vida em abundância. Amém? Enquanto fazia a reflexão deste estudo, desta palavra, Jesus expulsando esses demônios, e eles confrontando a Jesus, como se estivessem a ser retirados de um lugar que lhes pertence, enquanto realmente não lhes pertence, me veio uma história que gostaria de partilhar também aqui, sobre o sapo, amém? Que diz que o sapo, a sua pele, a sua natureza, ele não tem a sensibilidade de calcular o nível de temperatura do meio em que ele se encontra.
Se pegamos uma panela de água quente, aquela panela a ferver, lançamos aquele sapo na água, o sapo salta. Amém? Ele sente de imediato aquela queimadura. Mas se pegamos uma panela com água, a temperatura, deixamos o sapo na temperatura ambiente, amém? E aquela panela, ela vai aquecendo aos poucos, o sapo não vai se aperceber que a água está a aquecer. Pode vir a ferver até que ele mora ali naquela água. Ele não vai notar que estou num meio estranho, que essa água está a queimar. Amém? E lembrei-me e pensei assim, provavelmente seja assim que Satanás age na nossa vida. Uma pequena coisa, parecendo não sendo nada. Um pequeno problema, uma pequena situação, e ele vê nos consumindo. Na verdade, vê nos destruindo. Amém? Lembrando que o tema é o que Jesus representa na sua vida. E ao lermos o primeiro livro, vimos que Jesus disse que eu vim para ensinar, anunciar o Evangelho, a mensagem, a palavra do Senhor a todos os cantos do mundo. Amém? Para que por meio dessa palavra nós fôssemos salvos. É essa salvação. Amém? A vida eterna. Amém? Caminharmos e andarmos com Cristo. Amém? Irei pedir aos amados irmãos para abrirmos o livro de Salmos. Eu penso que este aqui será o nosso último livro para esse estudo de hoje. Amém? Livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, e passo a ler. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém? Em ti, pois, confiam os que te conhecem, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O que representa Jesus na nossa vida? Se o ensinamento de Jesus, a missão de Jesus, ela falar aos seus discípulos, como vimos aqui no livro de Marcos, que eu vim para anunciar a mensagem do Senhor. Eu vim para pregar esta palavra, para que no meio dela fossem salvos, fossem libertos. Se João Batista, ao anunciar a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, ao perguntar aos seus discípulos, como é que o povo, o que é que o povo diz que eu sou? Os discípulos diziam que uns diziam que é Elias, outros diziam és um outro profeta. E Pedro disse: o Senhor é Cristo, quando Jesus disse: o que eu represento para vocês? Amém? Ele disse: o Senhor é Cristo. Fazendo uma relação desses versículos, desses que trouxemos aqui para esses estudos, notamos esta preocupação de Jesus em ensinar, em pregar a sua palavra, a sua mensagem da salvação. Amém? E lendo este versículo em Salmos 9, 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Há este conselho, há este chamado de Jesus, para que nós possamos confiar nele. Amém? Deixarmos toda a nossa confiança em Deus. Porque tu, Senhor,
não desamparam, não desamparas os que te buscam. Amém? Jesus não desampara aquele que lhe busca. Jesus não desampara aquele que confia nele. Amém? Ainda que enquanto ele expulsava os demônios, houvesse essa diferença entre aqueles que ele salvava, aqueles que ele libertava, não conhecerem os próprios demônios, falaram: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Pois bem sabemos que és santo. Não era com eles que ele estava preocupado. Amém? A preocupação de Jesus é que fosse o seu povo a ter este entendimento, esta dimensão. Amém? Da sua mensagem que vem para nos salvar, da sua mensagem que vem para nos libertar. Amém? E enquanto refletia sobre esse estudo, me veio um louvor que dizia assim, diz assim: eu nunca vi um justo desamparado. Amém? Nem a sua descendência mendigar do pão. E diz: mas eu nunca vi alguém que confiou em Deus e não viu manifestar o seu poder. Amém? Lembrando que temos como tema o que Jesus representa na sua vida. Que esta missão de Jesus, ao vir nos salvar, esta missão de Jesus, a vir nos ensinar este caminho para a salvação, amém? Nós possamos buscar dia e noite, a todos os instantes, meditar e pedir a Deus que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, amém? Para podermos compreender, entender, seguir e servir a Jesus, amém? Entendermos a sua mensagem, entendermos cada palavra, procurarmos buscar e ouvir, amém? Como estamos nesse estudo, eu vou dar, chegando a este ponto, este que foi o último versículo, Salmos 9, 10, amém? Irei dar aos irmãos que nos acompanham em direto, aos irmãos também que estão aqui agora, a acompanhar esse estudo. Como é um estudo, para que tenham como este espaço, este momento, para podermos interagir caso exista alguma dúvida, alguma contribuição. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Para essa igreja, mas os irmãos que estão aqui presentes acompanhando o estudo. Amém. Eu queria deixar aí um comentário em torno da escritura que foi ministrada no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 24. Nesse estudo que tem como tema o que Jesus representa na sua vida. E este versículo vem mesmo sustentar aquilo que é o tema. Este versículo nos coloca numa situação de cada um poder refletir aquilo que tem estado a ser a sua vida diante deste nome que todos ouvimos e poucos evitamos conhecer. Aqui estamos a ver claramente que os demônios, como bem já explicava acerca do Senhor e quem ministrar, os demônios conhecem a Jesus. Os demônios sabem muito bem quem Ele é. E os demônios também sabem que ocupam um
que se recusa a aceitar Jesus. Quando esse espírito pergunta: que temos consigo? Me veio aqui esta grande preocupação de olhar para o nosso interior. Porque se eles não suportam a presença da luz, se eles não têm força ou poder suficiente para suportar a luz de Deus, que é poderosa diante deles, se eles se sentem incomodados com a luz, se eles se sentem incomodados com a presença de Deus, então era suposto que nós vivêssemos uma vida de paz. Então, se vivemos uma vida em que não temos sossego, se vivemos uma vida de pânico, se vivemos uma vida atribulada, é porque de certa forma nós não queremos, não digo que não é possível, nós é que não queremos conhecer a Jesus assim como Ele se tem revelado a nós. Nós não queremos compreender o que Jesus representa para nós. E já foi ministrado, se não me engano, que todos temos um valor para Jesus. Mas só reconhecemos esse valor quando nós estamos na presença dEle. E o diabo nos ataca, e o diabo nos oprime por saber que somos seres de valor para Deus. Mas nós não queremos aceitar a Jesus automaticamente, não sabemos quem somos ou o que carregamos dentro de nós. O diabo, sabendo, escraviza-nos, ele ofusca, ele bloqueia o poder que está em cada um de nós, que fomos feitos através da luz para ser luz aqui na terra. Então, este versículo, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 24, queria pedir a todos aqui presentes e aos irmãos que nos acompanham a partir de casa para que pudéssemos meditar com muita seriedade. Este demônio estava confortável no corpo onde estava ocupado. Ele não tinha medo, não sentia nada que pudesse impedir ele de agir. Este demônio estava a ocupar o corpo de alguém vulnerável, de alguém desprotegido. Ele usava esta pessoa como bem deles. Estamos a dizer aqui que é um jovem, é um homem endemoniado, é um homem que estava a ter problemas. E este demônio abusava desta pessoa sem medida. Então, é só para compreendermos que vida nós levamos, o sofrimento que levamos, a situação aparentemente de que nós não temos aonde fugir, essa sensação de que nós não temos solução para nossos problemas, a sensação de que tudo parece a estar contra nós. Desde que nós nos levantamos pela manhã até a hora que vamos dormir, a sensação que todos carregamos de que tudo concorre para o nosso mal. Então, devemos saber que em nós não habita verdadeiramente o conhecimento de quem Jesus representa para nós. Porque se nós assumíssemos a Ele como Ele se tem revelado para nós, se nós buscássemos amar a Ele como Ele sempre nos amou primeiro, então nenhum espírito iria usar a cada um de nós dessa forma desprezível. Nenhum espírito iria ter acesso à nossa vida de uma forma desprotegida. Porque se nós aceitamos a Jesus, se nós reconhecemos a importância de Jesus na nossa vida, estamos a aceitar a sua luz, e essa mesma luz que o diabo não resiste diante dela. Então, queria pedir a todos para que pudéssemos meditar nesse versículo, porque ele retrata a vida que nós levamos hoje. O demônio somente terá medo de nós quando nós soubermos quem somos para Deus. Enquanto nós não reconhecermos quem Jesus é, enquanto nós não reconhecermos o poder de Jesus, enquanto não reconhecermos o amor de Deus, enquanto não reconhecermos que tudo que Jesus instrui para o nosso bem, então os demônios sempre nos vão usar de uma forma sem medo. Eles verão a nós como pessoas vulneráveis para usar e abusar conforme a vontade dele. Então esse ensinamento que tive nesse estudo, principalmente neste versículo quando foi lido. Amém. Aleluia. Amém. Agradecer ao irmão por esta contribuição. Amém. E enquanto o irmão abordava sobre este conformismo, como quanto o demônio sentia-se confortável nesse corpo, amém? Lembrei-me de um versículo aqui ainda no livro de Marcos, já me vou roubar mais
um tempo dos irmãos, já vamos terminar o nosso estudo, amém? Só queria pedir aos irmãos, ainda mesmo no livro de Marcos, amém? Para irmos para o livro de Marcos 9, amém? Não vamos ler tudo que fala. Vamos para Marcos 9, 14. Vem a cura de um jovem possesso. Mas para não levarmos muito tempo, só para dar continuidade naquilo que estava a dizer o irmão, vamos partir do livro, do versículo 16. Amém? Então, ele interpelou os escribas, já todos achamos? Amém? Jesus, ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Amém? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Amém? E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ria e os dentes e vai definhando. Amém? Roguei aos seus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Vamos passar. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Amém? Até quando estarei convosco? É o que Jesus nos pergunta. Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, amém? Aqui onde eu queria chegar, no versículo 20, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Amém? E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aí Jesus olha para o pai do menino, pergunta: há quanto tempo isto lhe sucede? Amém? Porque Jesus viu a facilidade com que aquele demônio destruía, manipulava, atormentava aquele menino. Amém? Atormentava e jogava-lhe por chão. Então, era só aquele território praticamente era dele, que nem lhe pertencia. Amém? E ele estava a destruir não só essa vida, estava a destruir esse pai. Estava a criar essa aflição, esta preocupação a esta família. E Jesus conhecendo como esses espíritos atuam, ele virou para o pai. Até quando esse menino está assim? E a resposta do pai qual é? Desde a infância. Amém? Não vamos nos alongar muito neste estudo, porque através deste versículo temos muitos ensinamentos. Há muitas lições que podemos tirar através desse versículo. Amém? Só quis trazer aqui o quanto é importante pedirmos a Deus que nos dê esse discernimento para termos esta dimensão de entendermos a mensagem, os ensinamentos de Jesus. Amém? De percebermos. Quando Jesus diz, foi por isso que eu vim. Quando ele respondeu aos seus discípulos, que eu vim para anunciar, para pregar o Evangelho. Amém? Porque este menino era atormentado desde a infância. Desde a infância. Amém? Não vamos nos alongar muito aqui nesse versículo. Vamos chegando a este ponto, amados irmãos, que nos acompanham, agora em direto, aos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui presentes, vamos dar por fim nesse estudo bíblico, amém? Mas saindo daqui com esta reflexão, amém? Quem Jesus é para nós, o que Jesus representa para nós. Semelhança de João Batista que vê ele como o Cordeiro, Pedro que via ele como Cristo e vários outros evangelhos vimos ele ser chamado como Messias, como Emanuel, como Salvador, amém? Como mediador. Que esta palavra, que esta mensagem, que esse ensinamento ele venha ficar gravado nos nossos corações para que nós saibamos quem somos em Cristo Jesus. Amém? Então, vou pedir à amada igreja para se colocar de pé para fazermos uma oração de agradecimento ao nosso bom Deus. Amém?
aos amados irmãos também que nos acompanham agora em direto. Vamos nos colocar de pé, fazermos essa oração. Agradecer a Deus por este dia, agradecer a Deus por esta palavra e pedir ao Espírito Santo que nos localize, que invada as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Amém? Vamos pedir a Deus que toda a voz contrária, amém? Que toda a voz contrária, que tudo aquilo que nos separa da sua presença, da sua palavra, que tudo aquilo que vem para roubar a sua palavra nos nossos corações, seja cancelado. Amém? Amém. Oremos. Pai, graças te damos, Pai, por este dia, Pai, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, de estarmos mais de um dia, Pai, reunidos na sua casa, reunidos na sua presença, Pai, para ouvirmos de Ti, Pai, para aprendermos mais de Ti, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, poderoso Deus, nós te pedimos, Santo, Santo dos Santos, que esta palavra, Pai, ela venha crescer nos nossos corações, Pai. Nós queremos andar contigo, Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus. Queremos estar mais próximos de ti, Pai. Pois sem ti nós não somos ninguém, pois sem ti nós não somos nada, Pai. Nós te pedimos através deste estudo, nós te pedimos através desta oração, Jesus. Nos capacita, Pai. Nos dê olhos, nos dê ouvidos sensíveis, Pai, a ouvirmos a sua voz. Nos dê sabedoria para termos entendimento, para termos dimensão, meu Pai, da sua palavra, para que possamos te servir e seguir, Jesus. Nós te pedimos nesta noite, Jesus, nós te pedimos nesta hora, Espírito Santo, invada, Jesus, invada os nossos corações, invada as nossas casas, invada as nossas famílias, Jesus. Que a salvação entre nas nossas casas, que a salvação entre nas nossas famílias, Jesus. Encha-nos com a sua luz, nos faz te conhecer, Jesus. Que possamos ser todos cheios de sua presença, possamos todos ser cheios da sua luz, possamos ser todos batizados com seu Espírito, Jesus. Que possamos todos andar na sua verdade, Pai. Em nome de Jesus, venha nos abraçar, Jesus. Nos faz te conhecer, Pai. Nos faz te conhecer, Pai. Como um vaso novo nas mãos de oleiro, Pai. Molda o nosso ser. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor invada este lugar. Interceda na vida de cada pessoa aqui presente, Pai. Alcance as suas casas, Pai. Alcance as suas famílias, Pai. Que a salvação entre nas suas vidas. Que a salvação entre nas suas famílias, meu Pai. Que nós possamos ter a dimensão do seu evangelho, Pai. A dimensão da sua palavra, Pai. O Senhor veio para pregar, meu Pai. O Senhor veio para anunciar a mensagem. O Senhor veio para anunciar a palavra, meu Pai. Que essa palavra não se perca, Pai. Que aqueles que te buscam, meu Pai, aqueles que buscam, meu Pai, pela sua palavra, pelo seu socorro, aqueles que procuram, aqueles que conhecem o seu nome, Pai. Que essa mensagem, Pai, venha lhes tocar. Que esse ensinamento, que essa palavra, meu Pai, venha ficar gravada nos seus corações, Pai. Que essa palavra venha a encontrar, Pai. Que essa mensagem, meu Pai, que o Senhor veio anunciar, venha a encontrar nos corações daqueles que te buscam, daqueles que conhecem o seu nome, meu Pai. O verdadeiro ensinamento que o Senhor quer. Que eles venham, que possamos vir a produzir os frutos que o Senhor quer que nós possamos produzir, meu Pai. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. É esse o nosso clamor neste dia, Pai. É este o nosso clamor através deste estudo, Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pai Santo, por esta palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e representa nas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor representa na vida de todos aqueles que te buscam. Na vida de todos aqueles, meu Pai, que estejam agora a acompanhar-nos em direto. Que todos aqueles, meu Pai, que conhecem o seu nome, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, que essa palavra os alcance, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, meu Deus. Iremos sair, Pai Santo, da sua presença, da sua casa. Nós não sairemos da sua presença, Pai. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos acompanhe, Pai Santo. Que nada venha roubar essa palavra, Pai. Que o Senhor cubra os nossos corações. Que o Senhor cubra os nossos nomes. Que o Senhor cubra as nossas vidas. Que o Senhor cubra o nosso corpo, meu Pai. Cubra a nossa mente. Que saiamos daqui, Pai, com a sua luz, com essa mensagem gravada. E aonde nós formos, meu Pai, seja com quem nós nos encontrarmos, meu Pai, que venhamos a anunciar esta palavra, que venhamos falar mais de Ti, a semelhança de Jesus, meu Pai, que essa mensagem, que essa palavra, que o ID, meu Pai, seja também conosco, seja com cada um de nós que conhece o Seu nome, a ir anunciar e a ir pregar esta palavra para a salvação daqueles que te buscam, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai Santo. Amém. Amém. Aos amados irmãos, shalom e vençam hoje. Amém.